Brasil é um objeto muito complexo. Então, para nós entendermos a arte brasileira, e nesse caso a música brasileira, tem muita coisa que está envolvido aqui. Não é tão fácil. Não é só dizer, Brasil é isso aqui, Brasil é isso aqui. Tem detalhes, às vezes bem sórdidos, assim, né? Do que a gente precisa entender. No caso, para falar da cultura, né? Da parte artística, não dá para ir direto na música. A gente tem que entender um pouco mais. Então, eu preciso fazer uma ressalva aqui, para começar. O Brasil, ele sofre profundas mudanças ao longo do tempo. Nós temos rupturas muito fortes dentro da história brasileira. Eu acho que a grande ruptura que nós sofremos na história, assim, e que vai mudar muito o que é ser brasileiro e o que é a cultura brasileira de maneira geral, inclusive as idas culturais, econômicas e tudo, é a República, né? E pouco tempo depois, coroado com o Getúlio Vargas. Nós não vamos até lá hoje, nós vamos ficar bem no começo, na estrutura disso. Nós vamos falar desses assuntos quando chegar na parte do repertório. Entender o Brasil do começo é bem simbólico, assim, né? Para ver como que é a nossa formação e o que acontece para nós sermos o que é a República, o que é a República Nova, o que é o Brasil hoje, tudo. Eu acho que é uma boa ideia. E é bom de pensar isso porque nós somos uma nação muito jovem, filhos de nações muito jovens também. Então, Portugal, por exemplo, não era tão antigo, nós vamos ver isso, né? Então, para analisar o Brasil, tem que ver a geografia, biologia, que é muito legal também, né? Fauna, flora e tudo. Sociologia, religião, história, arte. Nossa base para entender é um entrelaçamento sociocultural concreto. É um método de análise sociológica do Davi Lago, Rodolfo Amorim e Marcos Almeida. E aqui, nesse caso, ele não está trabalhando como sociólogo, ele está trabalhando como artista, né? Nesse livro que eu estou tendo por base. É o Marcos Almeida mesmo, do Palavra Antiga. Ele está aí nesse negócio. Está aí o livrinho deles. Esse livro é muito bom, muito bom. Vocês terem noção, o Pedro Bial está usando esse livro agora como base de estudo sociológico brasileiro. O cara não é crente e o jeito que eles tratam também a sociologia é confessional, mas é muito bem feito, muito bem estudado. Eles fazem uma divisão, né? Eles começam pelos personagens, eles pegam personagens para analisar o Brasil, depois eles pegam intérpretes sociológicos para interpretar o Brasil, e aí vão falar de cada um dos intérpretes sociológicos mais punjantes, né? Desde o mais à esquerda, mais socialista, até um que é racista, nazista, confesso, assim. E eles vão pegar esses intérpretes para ver como eles entendiam o Brasil e tentar tirar um... É bem legal. E por fim, eles fazem isso pelas obras de arte. É um livraço, é um livraço. Eles dizem assim, Brasil é lar, pois ser brasileiro é admitir que parte significativa da nossa formação identitária e habitação cultural se dá a partir dos desdobramentos históricos específicos daquela entidade que se convencionou chamar Brasil. Todo cristão deve reconhecer que a sua identidade nacional ou étnica é parte substancial do que somos como humanos diante do Criador, sendo reconhecida e afirmada como tal por Ele. Não por acaso, a primeira expressão do reino de Cristo para além da comunidade nacional radicada em Israel se deu em Pentecostes, onde, pelo Espírito, foram comunicadas as grandezas de Deus a homens judeus de diversas origens étnicas e geográficas, por sua própria língua, Atos 2, 4 e 11. Um gesto de afirmação da diversidade cultural pelo próprio Criador, consumando o próprio gesto de confusão das línguas descrito em Gênesis 11. Nós já falamos disso, né? De Babel, Pentecostes e a Nova Jerusalém, né? O Brasil, sob a ótica cristã, reflete não somente a vontade criacional de Deus
de povoar toda a terra com sua imagem em expressões ricas de diversidade e criatividade, mas também sua vontade redentiva de povoar a eternidade com pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse, aí sim, né? 7 e 9. Vou puxar isso um pouquinho mais para cá. Então, vamos entender o que é Brasil. Há uma mistura central, mas não exclusiva, de 3 povos. Não são só 3 povos, mesmo pensando nos 3 grupos originários. Então, mesmo que a gente pense em Portugal, nativos americanos, né, indígenas e africanos, se você pensar só em esses 3 povos, já não são só 3, já é muita gente. E quando pensamos que outros imigrantes também vieram, então italianos, japoneses, né, tem muita gente vindo para cá, franceses, holandeses e tudo, nós vamos ver que alemães, né, lá no sul, nós vamos ver que não são só 3. Mas os 3 principais, mesmo só esses 3, já é muita gente, já é uma grande variedade, grande diversidade, né? Então a coluna vertebral da nossa cultura é a Península Ibérica. A Península Ibérica é aquele braço de mar, que tem braço de terra, né, fechando o Mediterrâneo, entre a Europa e a África, onde ficam Portugal e Espanha. A nossa coluna vertebral é essa. Nós somos ibéricos, culturalmente falando. Não tem jeito. Pessoal, olha só como o Brasil é africano, não sei o quê. Não é. Nós temos uma força gigantesca do continente africano, mas veja que nós chamamos eles pelo nome do continente, que é um continente enorme. Então não é tão específico assim. E Portugal, que é bem menor, é mais lembrado individualmente do que os componentes africanos, né? Ah, mas é por causa da violência. Eu não estou julgando o que é e o que não é. Eu estou dizendo que foi, né? Então é muito mais português do que qualquer coisa. Portugal e Espanha, fica lá na... Então, nós temos ali 2 povinhos que se encontraram, que são os visigodos, que é um povo germânico ali do leste, que habitava a Península Ibérica, e os mouros, que são árabes que viviam no norte da África, mais bem localizados, se você quiser pensar, no Marrocos, né? Esses são os visigodos aí, para quem gosta de games, tá aí, né, de imaginar esses guerreiros medievais. Eu achei estiloso, não é o meu preferido não, mas eu achei legal. Então os visigodos não são germânicos tipo Vikings, né, daquele estilo lá, né, mas eles são germânicos e tudo, e eles povoavam aquilo dali e eles foram convertidos ao cristianismo. Pois não, olha. Eles são de alguma natureza árabe? Ainda não. Depois que chega. Esse aqui, eles são mesmo germânicos, né? Eles chegaram ali, eles foram convertidos ao cristianismo católico, pertenciam ao que se chama Sacro Império Romano Germânico, né? E ficavam ali naquele lugar. Era o lugarzinho que eles tomaram para eles, né? Os visigodos, cristãos. E esse aqui são os mouros. E aí sim, esse aqui tem até uma propaganda de um jogo aqui. Que jogo é esse? Aí. Então, esses aqui são os guerreiros árabes que chegaram lá. A religião islâmica surge em 1610 com a visão que o profeta Maomé, né, Mohammed, teve. Por isso que todo árabe é Mohammed, né? Por causa do Maomé. Então ele surge com essa visão, dizendo que todas as outras religiões estão erradas, principalmente as que entenderam Alá errado, né? Que foram os judeus e os cristãos, né? Já em 711 eles tomam a Península Ibérica. Então é muito pouco tempo ali, eles se espalham de um jeito, a religião islâmica ganha espaço, ganha todo mundo ali na África, né, no norte da África, e na parte supra-saariana ali, né, no norte mesmo, bem no limite com o mar Mediterrâneo, e eles começam a ganhar a Arábia pro lado de lá, de onde eles surgem, né, e o que é o Oriente Médio, e pro lado de cá, eles começam a entrar já em 711
na Península Ibérica. Vamos ver o mapa. Peraí, eu tô no lugar errado. É aqui, ó. Tudo acontece bem aqui. Olha que loucura. A Arábia Saudita tá aqui, ó. Foi onde ele começou a onda dele. Ele sai daqui, não ele, né? Os seus seguidores, eles ganham tudo isso aqui, ó. Turquia, que tudo isso aqui, ó. Norte da África inteiro. Hoje a África quase toda é muçulmana. E aqui é o Estreito de Gibraltar. Bem nesse cantinho aqui, ó. Rups. Então eles entram para o Gibraltar e ganham tudo isso aqui. Ganham tudo. Eles entram com toda a força, todo o território. Fica um trechinho aqui em cima chamado Astúrias, né, que permanece na mão dos visigodos. O resto é tudo árabe. Tudo árabe. Eles ganham tudo. Aqui em cima de Portugal, inclusive, tem um lugar chamado Galícia. Eu morei com um galego, né, que é de onde vem essa palavra, né, o galego. Também era um restinho de visigodos que tinha, mas eles eram dominados pela Árabe também. Eu falei, cara, não sei o que, é perto das Astúrias. Aí ele, como você conhece as Astúrias e não conhece a Galícia? Eu não conheço as Astúrias, né? Mas é porque vocês são menos importantes que as Astúrias ainda. Tá aqui. Então, vê que o que acontece aí é uma tomada da Europa, né, via esses outros lugares. Lembre que os bárbaros entram por todo canto, né? Bárbaros não cristãos, né? Não romanos. Por aqui por baixo entram esses benditinhos aí. E aí, se formos lá, vocês vão ver muita coisa arábica, né? Principalmente na Espanha, aqui em Sevilha, a música, né? A música espanhola, né? É uma música bastante arabesca, né? Modos bastante arabescos. Málaga, Sevilha, Granada, isso aqui tudo, o estilo deles, inclusive eles fazem aqueles desfiles, né, na rua, assim, tipo os nossos, assim, né, de 7 de setembro, né? Eles têm outras datas lá. E os caras saem com umas espadas largas, assim, estilo árabe mesmo, né? Então eles são bastante ainda árabes, nesse sentido cultural, né? Porque depois eles voltam a tomar tudo, tem toda uma história com cavaleiros franceses, templários, que é um negócio bem, bem bonito, assim, bem romantizado. Quando eles pegam, saem das Astúrias e saem dominando tudo de novo. Vem. Então veja aqui na linha do tempo. Olha só como tem a ver com a gente isso aqui. 492, a Península Ibérica ela é retomada. Então os visigodos voltam, vêm descendo, quebrando tudo, tirando tudo que é árabe do governo, né? Tudo que é soldado árabe. Lembre disso, né? Não sai todos os árabes, fica todo mundo branquinho de novo, não. Isso já foi tomado, né? Passaram-se muito tempo aqui. Lembre, 711 eles tomam a península. Em 1492 é quando eles conseguem retomar de novo a península. Entendeu? Eles vão descendo e... Então aquele lugar já é bastante misturado, né? Desse pessoal. E também é o início das navegações do Cristóvão Colombo. Então as datas são muito próximas uma da outra. Nesse caso é no mesmo ano. Eles tomam conta de tudo de novo, pegam a Espanha de volta, né? Portugal e Espanha de volta, para os visigodos, no caso para os cristãos, e já aqui o Cristóvão Colombo aproveita a vitória e mete, mete o papo, né? Ei, então bora financiar uma parada aqui? E aí ele vai, é o primeiro cara desse lugar aqui que ganha aí essa possibilidade, né, via governo. Em 1497, Vasco da Gama dá a volta na África. É aquele quando ele vira ali o Cabo da Boa Esperança. Então é outro gênio, né? É um navegador nível... É bom lembrar disso, gente. Não tinha avião aqui, tá? O Vasco da Gama é tipo o Gagarin.
É o primeiro cara que vai no espaço, entendeu? Tipo o Louis Armstrong, assim, é o primeiro cara que vai na Lua. É um negócio desse nível. Para eles, isso aqui é o fim, entendeu? Isso não, acabou-se. Um cruzou o mar, achou terra, com gente. O outro deu a volta no Cabo da Boa Esperança, ali, né, ali embaixo. Eles são geniais, são grandes heróis. Em 1499, presta atenção na data, o Vasco chega nas verdadeiras Índias. Então estavam atrás das Índias que eles iam por terra. Não esquece disso aqui, ó. Eles iam, existia uma rota para ir para as Índias. Aqui onde está a Índia. Certo? Aqui, bem aqui, tem um canal, o canal de Suez, que ele foi aberto depois, ele é aberto artificialmente, ele não é que aí era uma outra possibilidade de ir por aqui para poder chegar lá na Índia. Mas isso já é século XX, já, se eu não me engano, começo do século XX. Então não tinha isso daqui, eles tinham que ir por terra, tendo que atravessar turco, tendo que atravessar árabe, tendo que atravessar persa, imagina a loucura. Para você pegar um tempero, meu amigo, eu só mais começar com sal, né? Desse jeito. Não dava para plantar alho nesse lugar, né? Então, imagine que ele dá a volta aqui embaixo, na África do Sul, aqui pelo sul da África, para poder chegar aqui sem os perigos, né, dos árabes aqui, todas essas viagens. Então, não esquece disso. Não esquece que nós estamos num lugar... Cadê aqui? E aí, dá para notar, então, tá muito perto, 1500 é quando Cabral chega por aqui. Para notar que Portugal não tá atrás só de comércio, tá? Porque a mentalidade portuguesa, naquela época, não é a nossa. Eu já até falei aqui uma vez que depois da queda da União Soviética, em 91, 89 é a Romênia. Em 91, a gente acha que o capitalismo venceu no nível de que todas as relações que existem são comerciais. E não são. Não são. O capitalismo venceu. Show de bola. Não tem mais União Soviética, graças a Deus. Mas o mundo não se baseia só em trocas comerciais. Só que nós somos ensinados assim. Já que estamos falando de data, eu sou nascido em 94. Eu já vi na minha escola, na aula de história, de que os portugueses só queriam mineral e madeira. E queriam ir para a Índia só por questões comerciais, só para pegar especiarias. Gente, isso faz parte da vida. Mas não é só. Certo? Tem todo o conhecimento, tem todo o desenvolvimento das navegações, tem a questão religiosa que nós vamos ver, tem a questão do heroísmo que eles têm disso. Que besteira o heroísmo. Mas o nosso povo de hoje faz tudo por autenticidade. Inclusive, a Lisboa tem referência a Ulisses. Ulisses. Sim. Ulisses da... O Metaplasma, a Paula toda. Exatamente. Referência à mitologia de Ulisses. Da Odisseia, né? Então veja que eles têm esse pensamento heróico, tá? Não é só... Tem muita coisa envolvida. Mas é uma bobagem, eles não deviam pensar. Então, acredita que eles pensavam em heroísmo? Eu acredito, porque o pessoal hoje fica pensando em ser ele mesmo, né? Ele faz tudo para ser você mesmo. Então, são pensamentos da época que existem. As pessoas pensam, faz parte do espírito do tempo, né? Isso é comum. Tá aí. Aí o homem. Então, não se deixe enganar. Eles estavam sim atrás de especiarias e atrás de riquezas, estavam. Mas não é só isso, tá? Eles estavam atrás de muita coisa. Inclusive faz parte da grandeza da cultura visigótica, apesar de serem dois países, né, duas nações, Espanha e Portugal, mas essa cultura visigótica, o povo visigótico, que é cristão, pertencente ao Império Sacro Romano germânico, e eles tinham esse orgulho também, né, de reconquistar as coisas, e agora não tem mais para onde ir, só falta o mar, então
vamos para o mar, e as navegações já tinham começado com os nórdicos, já tinham sido ampliadas aí com os ingleses, os espanhóis tomaram a frente e tudo. Então tem toda uma parte cultural aqui, né, envolvendo isso. Enquanto isso, do lado de cá, não estávamos nós, não caia nessa também, essa Portugal levou o nosso ouro. Nosso de quem, né? Nosso de quem? Olha pra tua cor, né? Vamos lá. Fica de boa. Enquanto do lado de cá estavam outros dos nossos antepassados. Olha a chegada deles aí, ó, como eles se encontram. Eu imagino assim, sempre que eu escuto essa parte da história, né, onde os portugueses chegaram, teve todo aquele contato. Sim. Eu imagino a surpresa dos portugueses em, depois de tanto desbravamento, tanta coragem e tantos problemas que eles se enfrentaram para atravessar todo aquele mar. Eles chegam do outro lado e encontram muita terra e um bocado de gente pelada. E gente querendo matar eles, né? É muito interessante isso. É. Outra cultura, né? Eu não queria ser português nesse tempo, não. Então, veja como é complexo. Não dá para dizer que os portugueses queriam ajudar, ou queriam matar, ou queriam roubar, e nem que todo... Imagine que você é um indígena. Tem de tudo. Se você é um indígena... Não, imagina, tu é um indígena, tu tá aqui, aí chega um pessoal totalmente diferente. Um pelo na cara, um negócio todo esquisito. Vestido, um calor danado, fedendo. Pra ele é um absurdo aquele, né? Mas tem toda uma tecnologia, não vamos... Então ele fica surpreso. Aí o colega dele aqui do lado, tá aqui nós, né? Chegou o português ali, aí o cara tá aqui, vamos matar. Aí tu não quer matar, entendeu? Então é muita gente que tem ali. Então, assim, milhares de pessoas naquela costa, pra tu dizer, não, os índios estavam recebendo, ou os índios queriam matar. Gente é gente, entendeu? São pessoas, é muita gente pra todo mundo querer matar, entendeu? Não é assim não, entendeu? Fora que eram muitas etnias aqui, né? Então a minha primeira dúvida é como é que eles chegaram aqui? Essa é uma baita de uma pergunta, que ainda não foi respondida. Mas tem duas grandes possibilidades. O Estreito de Bering, que é lá em cima, posso já mostrar ele, ou pelo mar. Então veja aqui. Vamos aqui para o mapa. Olha só onde é o Estreito de Bering. Desse lado é Rússia, ó. Rússia, Mongólia, China, tá vendo? E aqui é a América do Norte. Bem aqui, disse que um dia congelou. Pelo jeito que derrete, pode ser que tenha congelado, não tem problema, né? E estreitou isso daqui. E como estava congelado, então baixa também o nível do mar, né? Nessa pontinha ali é o Alasca. Aqui é o Alasca. É bem aqueles que os Estados Unidos comprou da Rússia. Tá aqui ele. E aí entram esses imigrantes por aqui, via terra. É possível. Porém, o Davi Lago, aqui nesse livro, surge com a outra questão. É possível que eles tenham vindo via mar. Porque em estudos genéticos e de arqueologia, descobriu-se uma semelhança do nativo, né, daqui com povos africanos e com os... Como é o nome do pessoal da etnia lá da Austrália? Os aborígenes, né? Então tem uma semelhança genética entre eles. É claro, a cara da Luzia, né, tem aí um quê artístico aqui, né? Tem uma criatividade. Mas a partir dos ossos dela, dos fósseis dela, chega-se à possibilidade de ter um encontro étnico. O que não necessariamente tira a ideia da migração via Estreito de Bering. Só é muito distante, né, para ser feita a pé e tudo. Então, é possível que essa genética tenha ficado aí, né, essas semelhanças. Eu não sou biólogo, nem paleontólogo, não vou saber
explicar com tanta clareza isso. Mas esse fato faz com que a possibilidade, né, deles terem vindo pelo mar exista. Ou pelo lado do Pacífico, que é muito difícil, ou pelo lado da África, né, do Atlântico, que é um tanto mais fácil. Pensando nessa questão do Estreito de Bering, você acaba pensando para eles terem que vir lá de cima ia deixando uma herança ali em todo o Mercúrio. Sim. Você vê que tem realmente no norte, nos Estados Unidos, tem lá uma herança também desse povo, já com outro tipo de pegada, Sim. devido ao frio e tudo. Na parte aqui da América Central também tem, os espanhóis aí passaram por isso até chegar aqui embaixo do Brasil. Então, foi muito tempo assim, né? Muito tempo. Nesse ponto, nós temos aí que já havia muita diversidade cultural aqui, nessas terras. Já havia, tá? Não foi a mistura do português com o nativo que fez com que houvesse uma grande mistura de raça. Não é isso. Inclusive, se a gente for para cada nacionalidade, sei lá, para a França, perguntar o que é o francês, ele vai dizer uma grande mistura de raça. Se tu for para a Alemanha, para os germânicos, nós somos uma grande mistura de raça. Para todo mundo, nós somos cada ser humano, cada agrupamento de ser humano, são misturas de raças. Então, somos todos caramelos, entendeu? Não tem essa. Então, nesse caso, o Brasil já tinha uma grande mistura de etnias aqui, né? Que eram, aqui do lado do Atlântico, mais primitivos, né, do ponto de vista das construções, da tecnologia, e lá para perto das montanhas eles eram mais desenvolvidos tecnologicamente. Então é onde tem as civilizações astecas, incas, maias. Dizem que na Amazônia já haviam cidades construídas, né, cidades feitas de casas menos duradouras do que as de pedra, mas que eles já viviam em comunidades, inclusive em trocas mais ou menos comerciais, ali na região amazônica, né? E aí depois eles vão se espalhando, não só com a chegada dos portugueses, mas pelo próprio espalhamento de sair de dentro da selva, né? Que é fechada até para o índio, né? Não é, o indígena também está dentro é a mesma selva, né? Para o indígena e para o branco. Então eles querem realmente resolver os problemas dali e vão saindo, né? E essa é a grande coisa de quando o português chega aqui. Ele já se depara com muita coisa, né? Na formação da nossa nação também há antes de seguir, só um comentário sobre a visão que o português teve, principalmente via religiosos, do índio, é de que esses caras eles eram um estado mais puro. E isso dá, inclusive, palco para aquela ideia do Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Não é verdade, nós sabemos disso. Inclusive, já se sabe, né, de violências entre eles, né, coisas, como eles são puros, vivem nus e tal. Não é exatamente assim. O número de violência sexual dentro das comunidades indígenas é muito alto, né? E assim como era na Europa. A diferença outras coisas. É só porque essa coisa, eles eram nus, olha como eles estavam puros. Não, senhor, né? Eles não tinham roupa e era menos uma camada para os criminosos, né? E os criminosos existem em todas as nações, né? Então, as muitas roupas das esquimós as protegiam de esquimós criminosos, né? Então, é só para isso ficar muito claro, né? Não dava para pensar eles desse jeito. Alguns, inclusive o Américo Vespúcio, imaginava que eles eram, na verdade, necessitados. Pessoas, como eles não têm roupa, isso aqui, eles ficavam pensando assim. E já o Pero Vaz de Caminha achava eles, assim, de uma pureza religiosa e tal, um negócio meio desse jeito. Acho que ele curiou e pelo pensamento cristão deve ser lá em Eva, né? Ele teve essa ideia. É mais ou menos por aí mesmo. Ele chega em uma comunidade pelada. Aqui não caiu, aqui não teve queda, né? Isso, o pecado não chegou, né? E eles enterrando o bebê. Nasceu gêmeos, escolhe um, né? Tenso.
E lembre que não é todo mundo, tá? Não é toda tribo que faz isso, toda etnia. Mas tinha, e se tinha, e ainda tem, né? Inclusive, se tem que acabar, né? Não pode estar matando bebê por nada. É, bem macabro. E não esqueça também que lá no Império Romano, e isso durou muito tempo, ainda mesmo depois do cristianismo, tinha uma profissão que foi mudando de cara e de nome, que se chama afogador de criança, né? Então não é uma questão de cor e nem de lugar, né? O ser humano faz atrocidades em todo canto. Mas vamos falar de coisa triste também aqui, vai. Existe um outro elemento que ele é bastante triste e que ele precisa ser pensado aqui nesse caso. Veja aí o elemento da escravidão, ou como os novos termos dizem, né? A escravização, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Não sei se você vai Também não sei. ver se vai responder, mas tipo, eles realmente vieram com a intenção de, em determinado momento, escravizar os indígenas ou já foi aquelas pessoas que eles traziam lá da África? Então, os indígenas, eles não sabiam o que tinha. Não sabiam que tinha indígena aqui, entendeu? É novidade, né, pra eles. Quer dizer, assim, eles já sabiam da existência de povos aqui por causa das navegações dos espanhóis, né? Mas eles não estavam, eles queriam outras coisas, né? A gente sabe que os portugueses é muita gente também, então alguns vieram para morar, Os historiadores, né? Foi um estudo de oportunidade e necessidade. Isso. É diferente. A colonização brasileira não é a mesma da que aconteceu em Moçambique e em Angola. Não é a mesma. Não é a mesma. Os portugueses que vieram, eles vieram para ficar aqui, né? Aqui foi sede do governo português, né? Foi sede do império. É uma outra onda. É tanto que a gente mais tira onda com os portugueses do que tem ódio. Fala de português pro João. Entendeu? Então, o jeito que foi feito lá é completamente diferente, é distinto, não é a mesma coisa. Mas a escravidão é um problema da história da humanidade. Nós temos menos tempo sem escravidão do que o tempo que teve escravidão. Então, a escravidão como sistema comercial, ela existe há muito tempo, né? A escravização dos seres humanos é uma realidade tão antiga quanto se tem registro. Era defendida filosófica e religiosamente. O infante Dom Henrique, de Portugal, acreditava que escravizar pagãos era um ato evangelístico. Era parte da obrigação cristã para o reino de Deus. Se o cara é pagão, escraviza ele. Não é necessariamente, pela cara dele dá para ver, que a questão não era inicialmente racial, né? Parece até, cadê o Pedro, né? Parece até com o avô de nosso amigo Pedro Henrique, né? Então, o avô dele tem um semblante parecido, assim. Então, e o bigode do pai dele também, né? Então, dá pra ver que a questão da racial, ela não era uma questão ainda na escravização. Há um grande comércio de escravos na África. Grande comércio. Na facilidade e no preço, o português coletava disso aí. Mas havia escravos de outras nações também. Inclusive, negros escravizavam negros. Isso não é defesa da escravidão, né? Parece que é, né? Ah, negros escravizavam negros. Não é combate ao racismo isso. Não estou dizendo que não existe racismo por causa disso. Existe. Existe principalmente com o que acontece no século XIX, que são as teses eugenistas, né? Aí vira racial. Né? É no século XIX que se compreende que existem etnias superiores e etnias inferiores, né? Isso, graças a Deus, já foi entendido que não é. Mas isso era consenso acadêmico, tá? Ah, a igreja, olha o que a igreja fez com os negros, com os indígenas. Mas foi a ciência, né? Foi via academia e política que isso se tornou tão aceito, de que pessoas que eram superiores a outras pessoas, etnicamente falando, tá? O tamanho da cabeça, né? Tamanho de cabeça, tamanho do nariz, maxilar, cor da pele, cor de olho, né? A própria árvore genealógica, tanta coisa que era feita. Século XIX, aqui havia guerra. Então você compra escravos que foram escravos de guerra, que o cara estava te devendo, coisas assim. Quer dizer que é menos ruim? Eu acho que não.
eu acho que é tão ruim quanto. Por quê? Tem gente que nasceu e morreu sem ter noção do que era enquanto ser humano. Gente que nasceu, teve filhos e acreditou que porque seus antepassados, avô, pai, porque seu avô tinha perdido uma guerra, ele então merecia ser de alguém. Imagine que absurdo, né? Então isso é algo que precisa ser pensado, né, como sendo realmente uma cicatriz na história do Brasil, a gente ter passado tanto tempo, né, com essa chaga na nossa história. Pessoas foram trazidas de muitos lugares, mas principalmente da costa ocidental do continente africano. Na Guiné, tinha um outro nome, Guiné na época, não era esse. Angola, também do lado de cá, aí foram entrando, né, para o meio, onde é o Congo, que já é centro do continente, e Moçambique, já da costa oriental, do lado de lá, no século XVIII, já um pouco mais para frente. O comércio começa a cair do lado ocidental, e eles começam a ir comprar escravos lá. Na verdade, os angolanos, né, ali em Angola, era o centro de venda de escravos, então eles acabavam trazendo pessoas de outros lugares. O português não precisava ir lá em Moçambique, não. Indo ali em Angola já resolvia o problema. Há um fator na nossa história. Lembre que, antes de passar para frente, o africano, ele não é um povo só também. É muita gente que tem lá, de vários lugares. Eu estava conversando com o João. Moçambique, que é deste tamanho, em Beira, no lado da cidade, se tu não falar a língua do cara, tu não se comunica com ele. Tem gente que não fala nem português, que é a língua oficial. Tem muitas famílias que se negam a aprender português, e eles têm bons motivos para isso, né? Acho que tem uma questão aí. Mas se tu não souber falar a língua dele e que tem um outro tronco linguístico, não sei o quê, imagina a questão artística, né? Então tem muitas diferenças dentro de um mesmo país africano. E a gente chama tudo isso, né? África, né? É muita gente, é muito lugar. É muito diferente. Né? A Europa também, né? Daqui parece um lugar... porque os europeus... Não, senhor. Os europeus são muito diferentes uns dos outros. Até o tratamento com os colonizadores era diferente. Então, não tem essa miscigenação. Essa miscigenação que está acontecendo nos Estados Unidos agora, gente se chamando Silva, Cortez... É invasão de mexicano, não é miscigenação de inglês com indígena, não tem essa. Né? Era diferente, então os povos são todos muito diferentes, inclusive aqui dentro também. Então são comunidades que são diferentes linguística, culturalmente e, por isso, artisticamente também. Dentro do próprio Brasil existe isso, nós vamos ver na parte mais musical, mas só para vocês terem uma noção. Em Pernambuco tem um ritmo chamado maracatu, e no Ceará tem um ritmo chamado maracatu. Eles são muito diferentes. Muito, muito. O maracatu cearense é lento, é mais suave, né? Apesar de ter um chão forte e mais chocalho. E lá é mais batuque, lá no Pernambuco. Por quê? A presença africana é mais forte lá do que aqui no interior do Ceará. Então, essa coisa mudou, né, o estilo musical, apesar deles terem o mesmo nome por algum motivo. Então, só para ter uma noção, é muito perto. Só voltando um pouquinho nessa questão da escravidão, a gente vê isso na Bíblia, né? De guerras e o povo que era subjugado era levado como escravo. Sim. E o pessoal que briga muito com a gente, os cristãos hoje em dia, né? Eles dizem que a questão da escravidão era baseada em pessoas religiosas, sobre a Bíblia, sobre o que tu acha sobre isso? Eu acho que os caras davam muitos motivos, né? Nessa época, era muito mais uma questão realmente religiosa propriamente, do que étnica, né? E, inclusive racial, cor de pele. Não era, né? Não era assim. As pessoas escravizavam mesmo, e nós temos realmente que ter essa questão, né, dos cristãos
nessa briga com os pagãos. Virou-se uma nações cristãs contra nações pagãs, e a escravização, independente de qual o motivo dela, ela é ruim, né? O que se pode dizer é que já o povo judeu no Antigo Testamento tinha um tratamento mais humano com os escravos, né? Inclusive de 50 em 50 anos eles libertavam os escravos, né? O judeu não podia tratar o escravo de qualquer maneira, né? Então existia... por que não libertava? Gente, não é concebido isso, certo? Não se pensava em libertar. Então vamos criar uma carteira de trabalho. Não existia isso. Era um inimigo ali. Era um inimigo. É porque tem uma questão que a religião e o Estado geopolítico é uma coisa só. Uma coisa só. Então, não dá pra você pensar que, encontrei eu sou um cara negro aqui do norte da África e eu encontrei um cara branco que tá viajando. Se ele tá com uma cruz no pescoço e eu também, tô safe, entendeu? Tamo em casa, entendeu? Tá com uma cruz aí e o cara também, não tem problema. Agora, eu tô lá, e aí eu tô com a cruz, e o cara tá com um turbante, entendeu? Com aquela luazinha do muçulmano, acabou, meu amigo. Ou ele morre ou eu, entendeu? E aí, se você consegue, isso numa batalha, pegar esses caras, né, que sobreviveram e subjugar, é o que ia acontecer. Isso aconteceu em todo lugar. Mas não era para ter acontecido. Gente, tinha que ter explicado isso para eles. Alguém do futuro chega lá e dizer, gente, não se escraviza mais. Daqui a algum milênio não vai ter mais isso, né? Vai ter que pagar o salário do cara, né? Tem que entender que sempre foi pecado, agora foi um mal que Deus permitiu. Sempre foi ruim, sempre foi pecado. Não dá para ignorar isso. Parece algo cultural, é algo muito normal. Você vai ver os livros históricos da E era. Assim, Não, e a escravidão bíblica ela é diferente da escravidão que foi feita no Brasil com os africanos. Sim, não é uma questão racial e não era mais... Mas era compra e venda, é tipo os caras terem várias esposas, entendeu? Tá lá dito, não é pra ser, mas... Você sai matando todo mundo. Isso. Assim, eles diziam, não, salvar as mulheres e os bebês, mas não era sempre fazer isso. Não, às vezes matava todo mundo, né? Às vezes Deus mandava matar todo mundo. Às vezes Deus mandava matar todo mundo, pra não escapar ninguém. Porque acontecia o que aconteceu aqui na Península Ibérica. Os caras invadiam, teve guerra, deixa uns aí de escravos, deixa uns aí pra gente ter mão de obra. Você é da Arábia. Aí tu chega na Península Ibérica, tu não conhece nada lá, entendeu? Vai ficar tudo no zero, tu vai começar tudo do zero? Não. Os visigodos já estavam lá, deixa uns aí, umas crianças, umas mulheres e tal. Por isso que mistura, entendeu? E na volta também. Os visigodos vêm voltando já há muito tempo depois, né? Os caras construíram coisas aqui e nós não vamos destruir, eles vão ensinar a gente a fazer coisa aqui também. Então, faz parte do programa, né? Às vezes até Deus que matava todo mundo, né? Era só do meu amor. Às vezes nem pedia, né? Às vezes ele abre o chão, cai a galera e fecha, né? Deus conhece o coração. Exatamente. Aquele questionamento com Abraão, se tiver 10 justos lá, o Senhor salva todo mundo, salva. Mas... Aí vou tirar aqui o justo, e Deus conhece o coração, vou eliminar o resto. A tribo de Datã que desafiou Moisés, né? Isso. Abriu-se o chão e... Foi pro espaço. E Foi pro chão, né? a escravidão A vala. participou até da legislação de Israel, aquela parte mais primitiva. Sim. Onde eu vejo um equilíbrio, eu vejo um amor envolvido, porque a pessoa que estava devendo, se não tinha como pagar, virava escravo por tempo determinado. Nós estamos falando de cultura, e cultura envolve muita coisa, não é só arte. Devemos pensar, biblicamente, inclusive nas relações trabalhistas, capitalistas, da nossa época. Será que o lucro, por nós sermos capitalistas, ele é realmente o alvo de todas as empresas, das empresas dos crentes? Será? Será que o empregado cristão, o empregado de um cristão, não deveria receber mais do que o empregado de um ímpio? Isso é uma pergunta a ser feita. Não estou dizendo que o Estado devia vir e mandar fazer. Não acho isso. Eu acho que isso é isso que os partidos de esquerda querem fazer, né? É que o Estado venha e controle o tanto que você lucra. Mas será que o empresário
brasileiro cristão deveria pensar num lucro tão grande? Será que ele conseguiria viver com menor lucro e fazer com que os seus empregados recebessem mais? É uma pergunta a ser feita. Nós não temos mais escravos, mas a Bíblia mostra que os senhores de escravos cristãos, né? Veja lá no Novo Testamento Paulo falando, ele deveria tratar de uma maneira diferente o escravo. Será que já não temos mais escravos, mas os funcionários? É uma pergunta a ser feita. Nós vamos deixar os partidos ateus, né, mandarem a gente ter maior compaixão dos nossos funcionários? Será que é essa a nossa visão? Aquela autora, Tish Warren, que era autora daquele livro, Teologia do Ordinário, que o pastor já indicou, ela toca numa questão semelhante a essa aí. Até que ponto o desemprego e a mendicância é só uma questão financeira. E não é uma questão relacionada a vínculos e a noção de comunidade. Exatamente. É no seio da igreja, a noção de comunidade. Exatamente. De vínculo, de ajuda mútua, preocupação entre os irmãos. É uma situação a ser pensada. Claro, é muito fácil eu escolher uma profissão, né, para mim, que eu dificilmente terei muitos empregados, né? Muitos empregados e tudo. Aqui na nossa escola nós temos funcionários e aí eu quero fazer propaganda, né, do nosso empreendimento. A nossa hora-aula já é a mais alta da região em escola de música, né? Nós somos 3 cristãos e passamos, né, em outras escolas por esse tipo de situação, né? A mensalidade dos alunos para as aulas de música eram muito altas e são muito altas, faz parte, é um serviço muito especializado, mas o que ficava para a instituição e para o empresário era muito maior, inclusive patrões que nós tivemos, no plural mesmo, né, que enricavam às custas disso e os caras se batiam no peito e diziam que é crente. E nós aqui, vamos ali segurando a onda, nós decidimos isso com lágrimas nos olhos, né? Decidimos isso com lágrimas nos olhos. Como nós somos 3, fica mais difícil de um desistir, os outros 2 seguram, né? Quando dá... exatamente. Aquela coisa do patrão tem o sonho de ser... ou melhor, o oprimido tem o sonho de ser opressor, a gente segura isso né? Queria ser o opressor, mas nós somos 3 e aí fica segurando. Mas veja, eu não acho que o Estado tem que vir e mandar nada. Mas será que a nossa cosmovisão não deveria fazer? Ela chama atenção também porque tudo que é de valor do ser humano começa a pequena escala, na verdade. Exatamente. Ela até usa uma metáfora, diz assim, eu não posso ser uma pacifista que discuto com o marido dentro de casa, né? Então pensa em grandes revoluções de pacificação e em casa é o quebra-pau. Isso. E assim, só para ser do ponto, será que o Estado ele já não fez isso? Porque se hoje eu pago um salário mínimo a uma pessoa, que é 1.400... Não, já fez. É pouco, mas se você pensar que quer dar mais, não tem como, porque você já paga... Não, já faz. Exatamente. O Estado já faz com que o empregado seja o dobro do que ele recebe. O cara não recebe o que o empresário paga. Entendeu? Você paga um salário de Exatamente. Aí se você quiser dar, não, vou dar mais de R$200, porque eu sou cristão, eu quero abençoar essa pessoa. Ela pode entrar na justiça porque eu dou um valor a mais do que está na carteira dela. Pode. Isso é terrível. Não. Já chegou nesse ponto. Botou a mão do Estado, meu amigo. Tu já sabe. Pois não. Tu puxou um tema interessante para trazer na escravidão para o âmbito trabalhista, assim, que é muito complexo. E tá cheio de empresário aqui dentro, né? Então, é aquele negócio. A gente não pode simplesmente exercer uma generosidade dentro de um âmbito que envolve ímpios e crentes. É difícil. Então, é um ambiente, você pode ser crente padrão, mas você tem 10 empregados que são descrentes. Até que quando a confessão vai contratar só professor cristão. Isso. Não tem. Não tem como. Montador de móvel só cristão, ou então portador de carro só cristão, não vai rolar. Então você vai ter que lidar com descrente. E quando você está nesse âmbito, você vai exercer uma generosidade dessa que é relativa ao seu coração. Claro. Abençoando. E essa pessoa, você não sabe o que vai fazer com aquele dinheiro, você não sabe o que a pessoa... Não, aí eu já chego no ponto esse. A questão é o que ele não vai fazer com essa liberdade que é dada a ele, né? É o que o Felipe falou, o cara recebe mais e te processa porque recebeu a mais.
É um suborno. É uma loucura. Tu quer que eu faça mais o quê, né? Isso aí. Exatamente. Exato. Não, o Estado... o Estado, via lei, o Estado foi interferir nas relações trabalhistas, é isso que acontece. Nós sabemos já ficou visto. Eu não quero, e está sendo gravado, né? Então, e já está muito claro no meu discurso. Eu não estou, o meu discurso ele não é social, não sei o que, não é isso. É sobre a postura do cristão em relação realmente aos seus subalternos trabalhistas. É essa a questão. Não é via Estado, via lei, né? Mas o nosso país, ele vem numa levada dessa. Mas foi um parêntese poderoso, né? Mas pense, vocês que vão ser patrões aí, pensem nisso. Eu não vou ser patrão há muito tempo. Os meus funcionários são muito poucos, então é mais fácil de eu resolver. Grandes empresas é mais difícil, né? E aí entra todas essas complicações, inclusive relacionadas ao que o Estado rouba, né, do empresário, muito mais do empresário pequeno do que o empresário grande, né? Porque o empresário grande ele consegue pagar os encargos fácil. Ele inclusive quer isso para quê? Para quebrar o pequeno, né? Então é notório que um grande um cara dono de uma grande multinacional de pães, quanto menos padarias pequenas tiver para ele, melhor, né? Ele está atrás do monopólio. E aí se ele empurra via Estado esse monte de lei, aí ele consegue quebrar a padaria pequena, né? Só para fechar, essa valorização que a gente vai dar a cada empregado, funcionário, então ela deve... Ela deve ser feita com muita sabedoria, ela deve acontecer, mas com muita sabedoria. Com sabedoria. Aquela pessoa que você realmente está vendo o desempenho. Sim. Um ponto de partida, né? É um pensamento para ser gerado dentro da empresa, mas com muita sabedoria. A questão é, nossa visão cultural deve ser bíblica, né? É isso que a gente está fazendo aqui em relação à arte. Mas o nome do curso é Deus e a Cultura, né? Então o que a gente pode tocar de outras coisas, de vez em quando eu toquei, né? Em política, em educação, não sei o quê. Agora foi essa, né? Na parte econômica. É bom lembrar disso daí também. Só para fechar com mais tranquilidade, é bom lembrar que no nosso lugar aqui também foi chegado, né? Por motivos religiosos. Né? A primeira missa, né? Então, o Padre Anchieta, inclusive, tinha um esquema de teatro que ele fazia, que tocava em muitos assuntos, alegórico-político, moral, as questões religiosas mesmo e tudo. E tinham personagens, fins pedagógicos. O que ele fazia? Olha só, ele pegava a cultura indígena, inclusive a cultura tupi, a língua tupi, usos da língua tupi para traduções, por exemplo, como a gente usa, por exemplo, tem palavras que aqui significam uma coisa, a mesma palavra em Portugal significa outra. Então, na hora da tradução para o tupi, ele via como o tupi-guarani entendia aquela palavra em português e usava da forma do tupi-guarani no teatro para os caras compreenderem já em português. E eles faziam outra coisa também. Eles colocavam nos vilões das peças árabes, entidades da religião tupi-guarani. Eles faziam isso com protestantes. Então tinha um vilão lá que era o crente, né? O demônio, o diabo, né? Então ele tinha isso daí. E essa coisa é importante de ser colocado, porque para terminar, tem um povo que ele não é devidamente comentado, e ele esteve aqui desde o começo. E ele tem a ver com isso daqui. O fundamento, a base, né, dessa parte religiosa e educacional, porque elas estão unidas aqui no Brasil, tem a ver com esse povo. E ele tem a ver, tem tudo com esse processo todo. Olha só a linha do tempo. 1500, Pedro Álvares Cabral, chega aqui do lado do Atlântico. 1517, o que acontece? Lutero pega as 95 teses em Wittenberg. Em 1529, tem um negócio chamado Dieta de Spira, que é um método de contra-reforma onde os reis combinaram, né, sobre não deixar o avanço
de outras religiões, inclusive para tentar não ter outras reformas dentro da Igreja Católica. O que acontece aqui é quando os príncipes germânicos não aceitam essa dieta de Spire. O que acontece? É aqui que a gente é chamado de protestante, que esses príncipes protestam contra essas decisões, né? E aí, em 1535, é criada a Companhia de Jesus, através do Inácio de Loyola, que a Igreja Católica chama de Santo Inácio de Loyola, né? Então ele cria a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Em 1536, Calvino publica as Institutas. Olha como é pertinho. Santo Inácio de Loyola, francês. Calvino, francês também. A reforma dele é na Suíça, mas ele é francês, né? Em 1540, a Companhia de Jesus é oficializada pelo Papa Paulo III. De 1580 a 1640, nós temos a União Ibérica, que é quando tem uma crise lá em Portugal e tudo vira Espanha. Então, nesse período aqui, de aí um apanhado de anos aí, né? Ele tudo vira Espanha, tudo fica sob o governo espanhol. Em 1630, a dominação, aí no meio desse período, aí, perto do final, a dominação holandesa no Nordeste. O que é que isso tem a ver? Os holandeses são calvinistas. Os holandeses são protestantes. Ficaram um tempo em Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Então, em 1648, acontece a Batalha dos Guararapes. O que é isso? Batalha dos Guararapes. A União Ibérica causa muito problema para as colônias portuguesas, principalmente o Brasil. Ela fica abandonada. Então é aí que chegam holandeses, franceses, né, alguns ingleses chegam aqui e tal. Eles dominam alguns lugares, principalmente os holandeses, que chegam também em Angola e tal. Quando o rei de Portugal ele volta a ter a ter o poder ali, o que acontece? Ele é aliado dos holandeses. Ele não é inimigo dos holandeses. Apesar dele ser católico, os holandeses protestantes. Mas ele não é politicamente, né, dentro da guerra, ele não é inimigo dos holandeses. O que ele faz? Holanda é o seguinte, onde tiver Holanda, fica com vocês. E aí vocês só não pegam mais nada, tá bom? Tá bom até a página 2, porque os brasileiros, que já são filhos de portugueses, filhos de indígenas e filhos de escravos, eles não aceitam o holandês. O jeito que o holandês lida com as coisas é diferente. Não é só religião. Então o Davi tá me devendo. Davi, tá me devendo aquela grana. Aí o Davi, cara, não tenho. Se eu sou português, o que é que eu faço? Então, tranquilo. Semana que vem, tal, tu me dá até um agrado. Beleza. Aí eu chego na semana que vem, Davi, cara, não deu. Tive que pagar um outro que tava... Tá, então beleza. Então a gente vai conversando e tal. Tem um papo de juros, não sei o que, a gente vai se conversando. O holandês faz assim, tá me devendo. Cara, não tenho, a tua casa é minha. Como assim? Não tem essa. Agiotagem. Então, a tua casa é minha, não tem negociação. Tudo bem, com os holandeses tu era mais livre religiosamente, mas nos negócios não tem problema. Então o pessoal preferiu chamar as entidades por nome de santo, que era obrigatório ser católico, do que esse tipo de relação comercial muito dura. Com os portugueses era muito mais fácil. Aí o pessoal diz assim, como seria bom se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, para virar o Suriname, entendeu? Porque era isso que os caras faziam aqui. Eles chegavam, né? Eles recolhiam o que tinha que recolher e iam embora. E os portugueses vieram para morar. Né? Não tem espaço em Portugal, né? Então eles vieram para morar aqui. Então essa é a Batalha dos Guararapes. Então tá aqui é uma imagem, né? De brancos, negros e indígenas. Inclusive tem um cara aqui, esse indígena talvez seja um símbolo de indígena, mas tem um cara chamado Felipe Camarão. E o nome dele é Camarão porque é uma tradução de Potiguar, que é como a gente chama o nascido no Rio Grande do Norte. E que Potiguar significa comedor de camarão, né? Então esses caras se uniram para chutar a revelia do governo português, o holandês daqui. Então o governo português disse, não, tá tudo bem, deixa o holandês lá, o pessoal que morava aqui, Deus me livre ele ficar aqui. É muito difícil conviver com esse pessoal,
eles não têm essa relação, inclusive com os escravizados, com os indígenas. O português era muito mais maleável, né? É muito mais tranquilão nesse sentido, e aí, inclusive, tem a ver com a nossa cultura também, né? De não ser tão pontual. Eu era mais triste com a nossa falta de pontualidade. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo, assim. Eu acho que 15 minutos é um tempo razoável. Não foi dessa vez que o Brasil virou protestante. Talvez seja na próxima década, né? Um pouco mais Assembleia de Deus do que calvinista, mas tá para acontecer. Pelo visto, glória a Deus por isso, né? Porque se fossem os holandeses daquela época, mesmo os calvinistas, talvez nós não teríamos crescido ao ponto que crescemos, principalmente, né, depois da chegada do Dom João, né? Que é o papo para outro dia. Então, tendo essa história por base, vai ficar mais fácil entender as informações musicais e culturais da próxima aula. Um abraço.